Os principais temas de interesse da sociedade. Sempre segunda às 16h. Começa agora o TCE Cidadania. Boa tarde, eu sou Fernanda Bagatini e no TCE Cidadania de hoje vamos conversar com a advogada Carmela Gruni sobre o projeto Direito no Cárcere desenvolvido em presídios do país para resgatar a autoestima dos apenados. Boa tarde, Carmela. Boa tarde, obrigada pelo espaço, boa tarde, ouvintes. Nós que agradecemos. Carmela, como e quando surgiu o projeto Direito no Cárcere? Ele surgiu da necessidade de alinhar muito na ideia da teoria e da prática que eu já faço o jornal Estado de Direito. A gente já vem desenvolvendo ao longo de 8 anos projetos sociais para sair um pouco dessa realidade teórica e mostrar na prática como cada cidadão pode intervir no seu meio. Então, o Direito no Cárcere ele surgiu com essa necessidade de não ficar falando topicamente que os direitos humanos, né, são iguais, mas existem as classes sociais. Então, ir nos presídios começou em 2010, mais ou menos. E lá eu comecei no Presídio Central de Porto Alegre. Visitando o Presídio Central? Visitando, até que foi com uma turma do IPA, professor Celso. E dessa visita eu comecei a conversar com o Major Augusto, falar do meu interesse, que era o subdiretor na época. Daí eu comecei a ir semanalmente lá, né, para mostrar realmente que eu estava interessada. E em 2011 surgiu uma galeria de tratamento de dependência química. Uma galeria especial para que os presos possam fazer a desintoxicação e começar uma vida nova longe das drogas. E com essa galeria surgiu a necessidade de ter atividades. Então, a autoestima do apenado é um dos elementos que a gente trabalha, porque a gente, para chegar na cidadania, que é o foco, tem que ter autoestima. A cidadania precisa da autoestima. E para se ter a cidadania, não basta se ter a cidadania e se ter a autoestima. Precisa se ter a expressão da cidadania, né? Que está cheio de pessoas aí, presas em casas ou em presídios que estão presas mentalmente e presas na sua expressão. Então, quando a gente trabalha a expressão da cidadania, a gente está trabalhando desde o movimento, da dança, da comida, do cinema, da música, do debate sobre o contexto que ele vive. Por isso que assim, o projeto ele é bem amplo no conceito, né? Direito no cárcere, o direito no sentido mais amplo. E no cárcere porque é o olhar daí de dentro para fora da prisão, né? Que tipo de trabalho prático é desenvolvido com os apenados, né? O que tu fazes, o que é oferecido a eles? Até quando tu chegaste nessa galeria, digamos assim, dos dependentes químicos, eles não ficaram em dúvida, certamente, com relação ao projeto? Como é que foi a tua aceitação e como tem sido desenvolvido esse projeto? O projeto ele sofre uma maturidade, né? Como todo trabalho, como a gente, né, vai crescendo com o desenvolver da experiência. Então, no início, eu também tinha os meus medos. No início, eu entrava com policiais, com brigadianos, né? O projeto ele tem o apoio da SUSEP, do Ministério Público e da Vara de Execuções Criminais e da Brigada. A Brigada, digamos, é a primeira instituição que me atende no sentido de dar o suporte localmente, né? E a SUSEP em segundo ali com a psicóloga, assistente social que acompanha o meu trabalho, estão ali observando também no olhar do Estado se eu estou agindo corretamente, digamos assim, né? Chegou de manhã, a gente faz um café coletivo, senta na sala, conversa se teve briga, se recebeu família, se os filhos foram visitar. Então faz um trabalho até de assistência social, assim, nesse cuidado, porque a primeira necessidade de uma pessoa que está presa e longe de qualquer pessoa próxima é ser ouvido, né? Então a gente tenta estimular isso, daí dá os recadinhos, cobra quem lê o livro, quem fez música, quais foram as produções intelectuais deles durante a semana. E daí a gente ou faz música, ou leva um palestrante, ou a música mesmo, os presos fazendo música mesmo. Tem instrumentos lá dentro que alguns eu comprei, outros eu ganhei de doação. Produzimos vídeos, produzimos poesia, e tudo com esse enfoque de trabalhar o interior para poder levar uma mensagem para o exterior, né?
E é a primeira vez no Brasil que está ocorrendo um projeto que tem uma plataforma de expressão de detentos em regime fechado. O preso pela LEP, né, o artigo, se não me engano, 41 nos direitos dele, é previsto que ele tem que ter contato com o mundo exterior, ele tem que exercer uma atividade profissional, se ele quiser, desde que compatível com a pena, e produzir atividade artística, educacional. Então, o que acontece? Hoje nós temos uma situação muito complicada de violação de direitos humanos, em regra geral, de eles não terem o direito à memória, né? Então as pessoas são invisíveis, são marginalizadas, são esquecidas e, de preferência, esquece que está lá dentro. O cárcere nunca vai ser bom, mas como fazer que o cárcere realmente, se for, seja um período de reflexão, de abertura para outras ideias, para outros descobrimentos interiores, né? Porque a gente pode estar numa sala fechada, mas se a gente estiver trabalhando a nossa mente, produzindo intelectualmente, a gente está livre, né? E as pessoas estão lá na rua vendo. Tem, por exemplo, detentos que falam bem em vídeos e as pessoas chegam, tu que é o Felipe, cadê o Felipe? Ou cadê fulano? Cadê o Clóvis? Né? Que foram, e são, de alguns detentos já saíram, são pessoas que têm a sua marca já registrada na rua. Esses vídeos são divulgados onde? Facebook, né, redes sociais, e YouTube, e no blog que eles têm. Eles têm um blog, então, Facebook, criado pela... Sim, eu que criei, assim, para eles, eu que administro. Eu digo assim, o Estado fica preocupado, mas tem que cuidar da espetacularização da prisão, porque também é dever do Estado combater a espetacularização. Então eu tento assim mostrar, e tudo que eu mostro é tudo com muito cuidado e com assim muita conversa com os presos, né? Isso é bom ou não é para vocês? Isso vai crescer ou não vai? Por exemplo, tem histórias deles, pessoais de família, que eles querem falar, que eles estão arrependidos. Por exemplo, eu decepcionei meu pai. Ele quer falar isso no rádio, porque ele quer dividir isso com alguém. Isso, e também é uma forma até de, às vezes, o pai perdoar, sabe? Claro. Então, quando a gente trabalha todos esses meios, alimentação, cultura, educação, e essas plataformas de comunicação, a gente também faz com que o preso faça uma autorreflexão, né, quando ele vai expressar o que ele está pensando e criar uma nova identidade dele. Na fotografia, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar dentro do presídio, eles primeiro faziam gestos como se fosse arma, faziam siglas de facções. Então, esse gestual também foi direcionado para que eles mostrassem não isso, mas mostrassem o carinho pela mulher, pelo filho, ou fazem um gesto de coração. Eu dou a foto conforme eu posso, porque como eu não tenho apoio de ninguém, assim, financeiro, daí eu vou fazendo do meu bolso, ou quando eu ganho alguma doação, 20, 30 reais, que dá para me ajudar numa impressão. Eventualmente eu ganho alguma coisa assim, mas é muito difícil ainda. Então, na verdade, tu não tens qualquer ajuda assim de ONG, do Estado, nada para o desenvolvimento desse projeto? Não, inclusive da alimentação é eu que coloco para os presos, quando eu vou no café da manhã e o café da tarde. E eu faço isso porque são 4 pilares, né? Se fosse falar de cientificamente: neurociências, arte, tecnologia e direito. Então, esses 4 pilares, eles se dialogam. A neurociências pelo comportamento, a gerar novos comportamentos a partir de experiências socioculturais, e como essas experiências socioculturais podem influenciar a mudança do cérebro e gerar novos signos, sinais, novos sentimentos, né? Então a neurociência está aí. A arte, ela é usada como linguagem estética para que o conhecimento, o conteúdo chegue, né, e sensibilize as pessoas. O direito, ele entra dentro dessa linguagem. E a tecnologia, a fotografia, as redes virtuais, né, que são, assim, que eu considero o sucesso do projeto, né. Se não houvesse a tecnologia, as pessoas hoje, essas poucas que hoje me ajudam, nem estariam sabendo me ajudando. Então, assim, a dimensão do projeto foi muito grande, assim, já dei entrevista na Rádio da África, rádio da RTP África, né? Já dei, agora, essa semana passada, uma entrevista retrasada para Globo News, que vai ao ar, acho que essa semana. E isso é sinônimo de que esse movimento da internet, ele possibilita que a gente chegue a muitas pessoas. Qual é a página no Facebook? É www.facebook.com/direito no cárcere.
14.600 pessoas nesse momento estão falando sobre o projeto. Então isso é muito significante, né? Porque não se restringe ao público da família que olha as fotos. As pessoas estão olhando para os presos e elas estão podendo ver eles de outra maneira, né? E esse projeto, tu disseste que, claro, é desenvolvido, começou aqui no Presídio Central, mas tu já tiveste a oportunidade de também desenvolvê-lo em outros presídios, em quais? Conta pra gente. Lá em Fortaleza eu fui em 2 presídios em regime fechado. Como é importante essa coisa da fotografia e da filmagem, porque as pessoas estão lá, elas querem se olhar no espelho, elas querem ver se elas estão bonitas, elas querem registrar o momento de amizade que elas fizeram no sistema. Então, se tu cria experiências positivas, a possibilidade de fomentar capital social positivo é muito maior. Então, assim, a gente precisa com que isso vire política de Estado, né? O Estado tem a obrigação de fazer com que essas pessoas não sejam invisíveis. Presídio Central, a ala que eu trabalho, eu reformei a galeria, né, com eles, o pátio também foi reformado, tudo com um movimento independente. O pátio foi reformado aqui com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura e a Secretaria de Juventude. Um deu as camisetas, porque eu tinha que identificar 20 e poucos voluntários, e o outro deu a tinta para pintar os sprays. Aqui no Rio Grande do Sul, além de desenvolver o projeto no Presídio Central, tu já tiveste experiência ou pôde visitar outros presídios ou pretende, né, desenvolver? Assim, como a gente tem o tempo, é uma atividade voluntária, né? E eu tenho tantos projetos que precisam de recurso para poder... O mais caro, digamos assim, né, de orçamento é o Estado de Direito, que é um jornal. Então são 50 mil exemplares que vai para 20 estados e dá muito trabalho para conseguir o dinheiro, para mobilizar as pessoas, fazer a revisão, diagramar, distribuir. Então são várias coisas que eu tenho que fazer simultaneamente a tudo que eu estou fazendo. Fora os eventos que eu também faço em livrarias, em outros estados, em faculdades, e produzo livro, e vídeos. Então, assim, os presídios daqui, o que eu conheci foi o presídio feminino em Guaíba. As presas, elas têm muita necessidade de falar, muita carência afetiva. E o Patronato Lima Drummond, que é coordenado pela dona Maria Tavares, que hoje tem 101 anos, que é de regime semiaberto, que é um patronato que eu sou conselheira, e eu, na medida do possível, chamo sempre que eu posso algum detento que está no regime semiaberto para me ajudar nas minhas outras tarefas. Daí ele é remunerado, busco ele, levo. Então, assim, eventualmente eu faço isso, e até para eles interagir comigo de outra maneira, né? O Madre Pelletier, não tiveste alcance? Ainda não tive contato, por questão de saúde, que eu também tenho que estar cuidando, e é muito trabalho mesmo, claro. E por questão de financeira, de não ter apoio, de não ter estrutura. Então eu tenho muita coisa para fazer e muito para correr atrás. E quais são as tuas próximas metas? As próximas metas pode ser um pouco audaciosa, mas é implementar o direito no cárcere em todo o Presídio Central, que é onde eu tenho trabalhado, e eu já tenho uma história na casa, né, tanto com a brigada, de eles saberem qual é a minha metodologia de trabalho, de eles saberem que eu sigo os padrões de segurança que a casa pede, de eles também confiarem nos tipos de materiais que eu levo, que os presos não vão utilizar de uma maneira negativa. Então tudo isso é uma construção, né, que é com a brigada e com os presos, né? Os maiores responsáveis por eu estar no presídio são os presos. Se eles não fossem tudo que eles são para mim hoje, eu nem estaria aqui falando, porque eles me trazem coisas muito positivas, me mostram a realidades de comunidades bem diferentes, que eu não posso estar em todas as favelas, mas todas as favelas estão no cárcere. Então seria como se eu visitasse todas as favelas num lugar só. São 20 mil pessoas que visitam lá, então imagina, se tem 4.300 presos por aí, mais 20 mil visitantes por mês, 360 mil no total num ano do presídio. Quantas pessoas eu posso beneficiar com o projeto? Então, assim, é uma coisa que são 360 mil, assim, diretamente. Indiretamente pela internet, eu estou fomentando uma nova cultura com eles, né? Então, o direito no cárcere, eu levo palestra desde saúde bucal a palestra sobre percussão,
porque direitos humanos é tudo isso. E, então, assim, a polícia, de uma maneira geral, né, falando em polícia, ela tem se mostrado, que eu venho trabalhando, a favor disso. Mas foi uma história que foi construída, que eles também estão começando a enxergar isso com outro olhar. Então, tudo isso são coisas que fazem a diferença. E as pessoas, assim, quem está em casa, quem está aqui no tribunal e que estiver ouvindo, tem que limpar a gaveta de livro, de roupa, tem que olhar nos olhos das pessoas na rua quando pede alguma coisa, porque o simples fato de olhar para essa pessoa já significa, e dar atenção para essa pessoa pode significar a existência dela. E quem quiser, né, apoiar o projeto Direito no Cárcere, então, desenvolvido pela advogada Carmela Gruni, como pode fazer? Acesso ao site, Facebook, isso. Quais são os endereços, como podem chegar até ti? Podem participar, assim, contribuir doando livros, DVDs, aparelho de DVD mesmo, porque cinema é cultura, então vamos escolher filmes bons, vamos levar cultura, vamos levar a história do Brasil. Então tudo isso são formas de ajudar. Tem DVD, tem livro, tem roupa, enfim, tem boa vontade mesmo de querer divulgar. Curte a página no Facebook, entre em contato, né? Quer dar uma palestra sobre yoga, sobre saúde bucal, sobre família, né? Então eu acho que tudo é bem-vindo. Quem quiser ser um apoiador financeiro também pode. Qual é o site? É o estadodireito.com.br? Pode entrar em contato pelo facebook.com/direito no cárcere. Pode entrar em contato pelo blog deles, que é www.direitonocárcere.blogspot.com. Também tem o YouTube, que daí as pessoas podem assistir os vídeos, o documentário, que é youtube.com/vlog, vlog é V de vídeo, né? Log Liberdade, tudo junto. Esta advogada Carmela Gruni, que desenvolve o projeto Direito no Cárcere, aqui no Presídio Central do Estado, e também em outros presídios aqui do Rio Grande do Sul e do país. Muito obrigada, Carmela. Obrigada, viu, pela oportunidade e parabéns pelo tribunal aqui ter esse espaço de fomento à informação, à educação, que a internet também possibilita estar se comunicando com o mundo inteiro, né? A gente tem que saber usar isso e usar de uma maneira positiva. Obrigada. Eu que te agradeço. O TCE Cidadania de hoje fica por aqui. Eu sou Fernanda Bagatini e a operação técnica é de Sérgio Wagner. Nós voltamos na próxima segunda-feira às 16h. Até lá. Os principais temas de interesse da sociedade. Sempre segunda às 16h. TCE Cidadania volta na próxima segunda-feira.